Ora viva, bem-vindos ao quarto episódio do Bancast, podcast da revista Bank. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Corte Real, e estou na companhia dos meus companheiros de batalha sempre, o Luís Filipe Silva, o Bruno Martins Soares. O episódio de hoje é um pouco ainda a continuação do último, onde nós falámos sobre o processo de escrita, e decidimos que o tema de hoje ia ser até bastante interessante. O que é que devem evitar quando querem escrever? Que às vezes é mais importante do que é que devem fazer. Portanto, Bruno, o que é que tu lançavas já para a mesa? O que é que tu recomendas evitar fervorosamente? Olha, eu começava já por dizer que é evitar entrar em pânico quando se entra em bloqueio. Um bloqueio de escritor é uma coisa muito, muito normal de acontecer. Há pessoas que não têm, há pessoas que simplesmente não têm e que dizem que é uma coisa estranhíssima, mas há muita gente que tem. Né? Começam a escrever e de repente não conseguem, não vem inspiração, não se conseguem sentar, arranjam mil desculpas para fazer outras coisas, e sempre com aquela sensação de perda, de não se estar a fazer aquilo que se quer, muito embora não se esteja de facto a escrever, não é? Há muita gente que acha que escrever tem de ser com dor, não é? Tem de ser uma coisa difícil e arrancada. Não tem necessariamente de ser assim. Uma das coisas essenciais, de facto, é escrever todos os dias, nem que sejam 100, 200 palavras, para se manter a mão. Sem a ideia de que, necessariamente, aquela escrita, aquilo que se escreveu naquele dia, é para manter. Pode ser para destruir, pode ser para se reescrever, etc. Mas eu muitas vezes uso os bloqueios de uma forma diferente, que é para aprofundar as personagens e a narrativa. Aquilo que eu penso muitas vezes, de uma forma um bocadinho freudiana até, é porque é que eu estou a ter este bloqueio? Porque é que o meu inconsciente me está a obrigar a parar? E normalmente descubro uma de duas coisas. Uma é, há um problema na narrativa que eu estou a recusar, mas que há. Aquilo não funciona bem. Aquilo não vai correr bem, da maneira como está. E por isso, enquanto eu não enfrentar que aquilo tem de ser diferente, não vou conseguir escrever como deve ser, não vou gostar, etc. O teu inconsciente percebe-se que há problemas antes da tua parte consciente. Perfeitamente, tal e qual. Ou então eu faço um processo que é mais doloroso, mais difícil, mas pode ser bastante proveitoso, que é o que é que eu estou a querer que a personagem faça ou que a personagem passe que me está a incomodar tanto? Será que, não sei, às vezes vou imaginar, se calhar a nossa mãe morreu há pouco tempo e nós queremos que a mãe da personagem morra. E a gente não consegue escrever. E consciencializar estas questões, por exemplo, uma coisa que eu escrevi, acho que 2 vezes na minha vida, cenas difíceis de violação. Foram difíceis de escrever, foram coisas que eu não gostei nada, porque eu estava a imaginar-me na personagem, como é óbvio, e não foi bom. ou cenas de tortura. Ou às vezes até a tortura, sei lá, a tortura dos maus da fita, até há um certo prazer e eu tenho é que me apaziguar com isso. Mas há sempre uma razão para o bloqueio que não é necessariamente não termos ideias. Isso não existe. Ideias estão cá sempre. Nós podemos é não estar a sentir as coisas de uma forma Então, que tu nos permita escrever. E por isso é não entrar em pânico. Eu acho que acontece muitas vezes aos amadores e aos que estão a começar, porque sentem que aquilo que está a ser escrito não corresponde àquilo que têm na cabeça, mas isso também é normal. Por isso não entrar em pânico com os bloqueios e aproveitá-los o melhor possível. É aquilo que eu proponho. Luís, força. Olha, eu dava aqui uma sugestão que é a seguinte: não ponham os personagens secundários de lado, não os tomem por certo, não ignorem o que eles sentem, nem a forma como se podem, digamos, posicionar de forma diminuída na história. Os personagens, nem tudo gira à volta do protagonista. Não é o único personagem que tem pensamentos, que tem ideias, que tem sentimentos e que faz avançar a narrativa. Nem tudo gira à volta do conflito protagonista, vilão / de vilões / impedimentos.
Se querem um bom exercício, imaginem matar o protagonista. Como é que a vossa história fica? Quando não está lá aquele personagem a unir e a fazer a cola, quem é que toma a dianteira? Quem é que se opõe a continuar? Quem é que achava que basicamente aquela cena, aquela aventura, aquela busca era um disparate completo e volta para casa? Podem matá-lo, podem não matá-lo na prática, na história, mas é um exercício interessante para perceber até que ponto é que a vossa narrativa e a senda sobrevive ou não apenas pelo ímpeto de alguém que quer que aconteça alguma coisa. E no fim, acaba por ser sempre interessante matar o personagem principal ou pô-lo de lado, pá, e ver como é que os outros reagem. O George Martin faz isso muito bem. Olha, eu fazia uma sugestão, porque estamos a falar de fantasia, estamos a falar de ficção científica, que é evitar os clichês e as fórmulas que abundam. E a fantasia, por exemplo, que poderia ser um dos géneros, e tinha a obrigação de ser um dos géneros mais criativos e que mais liberdades dá ao seu autor, foi-se transformando num género. Está tão aprisionado por fórmulas que os autores impõem a si mesmos, e às vezes é o mercado que impõe aos autores, porque não são poucos os editores que dizem ao autor o que é que ele tem que escrever. E estou a falar mais no mercado norte-americano e inglês, porque são mercados mais avançados, em que o editor diz, não, tu tens que escrever assim, isto vai ter que ter 3 volumes, epá, tens que ter uma personagem feminina assim, tens que ter o personagem masculino tem que passar por estas dificuldades, e o escritor é obrigado, ao fim e ao cabo, a seguir por esse caminho. O que resulta num género que é elegível. Eu acho que a esmagadora maioria da fantasia até pode vender bem, mas não traz absolutamente nada de novo. Tu estás a ler e tens a sensação que já leste aquilo 200 vezes, a capa é igual a mais 2.000 capas, a sinopse confunde-se com todas as outras sinopses que tu tens naquela prateleira. Portanto, se puderem evitar os clichês e aquelas fórmulas que aprisionam, não escrevam trilogias. Escrevam um volume, um standalone. Não ponham elfos e anões. Não ponham Dark Lords. Não ponham herdeiros que desconhecem, que têm o sangue divino e que são príncipes do reino. Não façam genealogias. Tentem escrever fantasia sem colocar um mapa no início do livro. Eu fazia aqui uma lista de 500 coisas. Mas deixa-me só de dizer uma coisa sobre isso, que eu acho muito importante o que acabaste de dizer, e pode ser mal interpretado, porque há pessoas que são chamadas para a escrita exatamente porque querem anões, porque querem elfos, porque querem imaginar-se como cavaleiros em cima do cavalo com uma lança, dragões, etc. Não há um mal necessariamente, isto não é necessariamente mau. Aquilo que o Luís está a querer dizer, parece-me a mim, e que eu acho que é muitíssimo importante, é que mesmo que haja tropes e mesmo que haja coisas em comum, o vosso conceito, a vossa história, as vossas personagens, o vosso gimmick, como que falámos no último episódio, o vosso truque, portanto, aquilo que atrai, tem de ser original, tem de ser completamente diferente. Sim, e mas tens que fugir à fórmula. E um exemplo é o Sapkowski, não é? O Sapkowski tem elfos, tem anões, tem monstros, tem feiticeiros, e, no entanto, tu lês o Sapkowski, tu lemos o The Witcher, nós vemos a série do The Witcher, e aquilo é perfeitamente original. Os elfos não são os mesmos elfos de sempre. Os anões não são os mesmos anões de sempre. Os feiticeiros são diferentes. Os monstros são diferentes. A maneira, aquilo tudo é construído com algumas tropes da fantasia, mas o conceito é muito diferente e os gimmicks são diferentes. Pronto. O gimmick do The Witcher, só para voltarmos, o gimmick do The Witcher é, e se houvesse um bruxo que fosse basicamente um mercenário de terra em terra para matar monstros. Isto é um gimmick interessante. Eu não estou a ver
outra história que tenha este tipo de gimmick desta forma. De certeza que o Tolkien não tem. Não é? Mas aí... O próprio conceito que veio a seguir, não é? Então, e se houvesse um bruxo e depois houvesse a rapariguinha que é a Chosen One e depois houvesse a feitiça. Todo esse conceito é também original. O gimmick, em princípio, é original. E se vocês não conseguirem um gimmick original e um conceito original, não se ponham a escrever, por amor de Deus. Porque garanto-vos que vão parar às mesmas histórias de sempre, com as mesmas personagens de sempre, com aquele efeito que o Luís Corte Real estava a explicar e muito bem, que vai aborrecer e chatear as pessoas, especialmente os editores, não é? Que já colhem aos magotes. Mas aí eu pegava na tua sugestão e condensava numa frase que era: não escrevam aquilo que as pessoas gostam de ler hoje, escrevam aquilo que elas vão gostar de ler amanhã. E basicamente acho que isso leva para o próximo não. Não sejam, não queiram vender, não queiram ser comerciais, no sentido do comercial, não no sentido de ser lido, porque o lado positivo do ser comercial é ser conhecido e ser lido, e obviamente o ser lido acaba por ser, digamos, o objetivo principal pelo qual nós escrevemos, mas o de fazer compromissos para agradar ao mínimo gosto comum. E isso implica que não estão a trazer o mais valioso e o mais pessoal que há em vocês e que acaba por ser, na prática, o grande valor que cada autor, cada pessoa contribui para aquele discurso que é, na prática, a literatura. Eu costumava dizer que um autor não se faz apenas pela escrita, um autor também se faz em si enquanto pessoa. Um autor é um misto de três coisas: de observação, é uma pessoa que está atenta, que lê, que olha para o mundo que a rodeia e acumula informação, experiência de vida, porque esta experiência pode ser imaginária, pode ser também uma experiência da imaginação, mas que acaba por enriquecer as histórias que se contam, se não ficarmos limitados apenas a uma perspectiva ou a um mundo mais comezinho. E um terceiro pilar é essencialmente as opiniões, ter opiniões. Os autores não se querem pela sua objetividade, mas pela sua subjetividade. Nós não somos cientistas, não estamos a escrever ensaios, não estamos a fazer experiências, nós estamos a dar uma visão colorida de algo. Portanto, e resumindo, não sejam como os outros, basicamente pegando nas duas últimas sugestões, contribuam com o vosso eu especial, com a vossa pessoa, com a vossa perspectiva. Eu sei que isto é fácil de dizer no mercado em que praticamente não há autores profissionais, portanto, já que não se pode ser rico e milionário e escrevendo livros em Portugal, aproveitem isso e sejam bons autores. Já agora dizer uma coisa muito rápida. Se pensarmos um bocadinho, e se pensarmos no livro que aquele senhor, o Luís Corte Real, acabou de escrever, nós temos uma personagem que é o Benjamin Tormenta, que é uma espécie de Witcher. Tem tropos muito parecidas, ele também tem lógicas de contos, também basicamente aquilo é uma espécie de um mercenário que anda de sítio em sítio a matar monstros, e no entanto o conceito é completamente diferente e o gimmick é completamente diferente, porque ele não é simplesmente um bruxo, ele é uma espécie de um detetive privado, porque tem um gimmick brutal que é possuído por um demónio, porque porque se passa na Lisboa ou no mundo queirosiano do século XIX português. Tudo isso são coisas diferentes. E, no entanto, tem tropos que são reconhecíveis. Nós vemos ali cenas do Lovecraft, nós vemos ali cenas estou-me a esquecer do nome do Conan. Do Howard, do Conan Doyle. Do Howard, por exemplo. Exatamente. Portanto, e tu foste agora falar de uma coisa que eu ia que eu dava como sugestão.
Epá, e o Luís Filipe Silva tinha dito, realmente, nós não vamos ficar milionários a escrever, infelizmente, não é? Mas há coisas boas aí, dá-te uma liberdade também de tu poderes te entregar completamente aos teus contos, aos teus romances. Epá, não se esqueçam que são portugueses e que estão a escrever em Portugal. Epá, não escrevam como um inglês, não escrevam como um americano. Eles têm que escrever assim porque eles têm regras próprias nos mercados deles e têm que respeitar essas regras, porque senão os agentes cortam-lhes as pernas e os editores cortam-lhes as pernas. Epá, escrevam como portugueses, e eu estou a dar uma sugestão que eu próprio segui. Okay? Eu podia ter escrito um livro com um detetive do oculto em Londres, mais um. Pá, não, eu tive que escrever passado em Portugal. Eu não sei como é que isto pode aplicar à fantasia OFC, mas de certeza que pode. Os próprios estrangeiros, os próprios produtores americanos em Hollywood, com quem eu já tive contato, sugerem isso. Porque isso é uma vantagem competitiva mesmo a nível internacional, porque não vai ser um francês ou um australiano a contar histórias que se passam em Portugal, não é? São os portugueses, e por isso só por si já é uma diferença. Obviamente, se pegarmos na Batalha da Escuridão, do meu livro, isso passa-se noutro sistema solar, noutro sítio da galáxia. Agora, no último, aquilo que está a sair agora, o segundo volume, War and the Shadow King, é também uma cena militarista, é escrita em inglês, é feita para o mercado internacional, mas passa-se no Alentejo, passa-se na Madeira, passa-se em Lisboa, que são sítios que eu conheço e são sítios que a maior parte do público não conhece. E isso só por si já é uma boa vantagem. Sim, e não há só a tradição, não há só a tradição celta, né? Não há só a mitologia celta na fantasia, nem sequer só a mitologia europeia, seja do sul, seja do norte. Existe uma cultura extremamente rica e milenária nos outros continentes, no Médio Oriente, em África, ainda por cima, nós que, como antigos descobridores, andámos lá por essas zonas, bem ou mal, mas eu sei que trouxemos de lá histórias, né, e também aí se pode aproveitar o nosso passado, né, e fazer pontos de contacto com as outras mitologias, para fazer algo que não foi feito até hoje no género fantástico. Eu tenho uma sugestão que eu acho que é, se calhar ainda a mais importante de todas, mas se calhar era a vez do Bruno fazer a dele. Bruno, tinhas mais uma? Do que não se deve fazer? Do que não se deve fazer. Olha, era mais uma coisa para não se entrar em pânico. Existe um síndrome de um escritor, um fenómeno do escritor, que eu desvalorizei durante muito tempo, como a maior parte dos escritores desvalorizam, mas que são coisas, mas é de facto uma coisa que eu cada vez mais acho que é uma coisa real e importante. Não se admirem e não entrem em pânico se à medida que estão a chegar ao fim do vosso texto, do romance que estão a escrever, seja cada vez mais difícil avançar. Seja emocionalmente cada vez mais difícil ir para o computador, escrever uma linha ou duas, avançar para o final. Eu chamo-lhe o síndrome o síndrome de cesura. Basicamente é um sentimento que é essencialmente inconsciente de que nós estamos a chegar ao ponto onde vamos ter que libertar a nossa história para o mundo. E vamos ser avaliados. E vamos ser... e a história pode ser interpretada de mil e uma maneiras. E nós podemos ter cometido erros. E se calhar a personagem não é suficientemente boa. Se calhar isto não surge assim de forma tão consciente às pessoas e aos autores, mas aquilo que eu tenho visto sistematicamente, e quanto mais autores eu falo, mais sei que isto é real, é que à medida que chegamos cada vez mais perto do final de um romance, mais difícil é de escrever. Por isso, não se admirem, escrevam até ao fim, mesmo que as últimas 50 páginas sejam uma grande merda, porque podem reescrever. Por isso, o que interessa é chegar ao fim e depois logo se vê. E não se assustem, não se assustem com esta questão. Isso agora que disseste é verdade. E fez-me lembrar uma sugestão que eu também daria, porque também imponho a mim próprio. Pá. Não sejam perfeccionistas. Não queiram escrever
como se já tivessem a enviar o manuscrito para um agente ou para um editor. Epá, pode estar mal escrito ainda, pode estar mal pesquisado, pode ter umas partes selecionadas a amarelo para depois voltarem mais tarde, porque aquilo tem que ser mais desenvolvido, porque aquela descrição não pode ser bem assim. Eu era super perfeccionista quando escrevia e desanimava devido a isso. Perdia tanto tempo. Ele puxava da pistola. Epá, mas eu queria saber qual era a pistola. E quantas balas tinha? Ok. E qual era a data de fabrico da arma? Já existia naquele ano? Epá, eu depois abandonei isso. Puxou da pistola, põe amarelo. Eu um dia, quando acabar de escrever o livro, o conto, eu vou ver que pistola era e depois logo escolho o modelo e se ele disparou 4 ou 5 ou 6 balas. Porque sem dúvida que às vezes o perfeccionismo, e eu conheço vários autores amadores, mas que acabam por ver o perfeccionismo a cortar-lhes as pernas e é uma pena porque escrevem muitíssimo bem. Olha, uma sugestão que eu dava para não fazer é não sejam ambiciosos demais. A gente já falou nisto no episódio anterior. É muito melhor acabar um conto do que deixar um romance a meio. Os contos são a porta de entrada para ser publicado. Eu sei que é difícil publicar contos, não se publicam assim tantas antologias e a Saída de Emergência já publicou mais antologias do que publica. Nós publicávamos uma por ano e já não temos publicado, com exceção das Robert E. Howard e autores consagrados. Portanto, temos dado menos oportunidade a novos escritores e tenho pena por isso também. Mas nada como começar por contos. E tenho mais uma que depois gostava de desenvolver melhor quando a gente fizer o episódio sobre o world building, mas é um bocado a ver com a fanfiction. A pessoa confunde fanfiction com literatura a sério. São coisas diferentes. Não quero diminuir a fanfiction. Posso perfeitamente ler fanfiction e gostar. Mas, se querem escrever fantasia, não leiam só fantasia. Isto para mim é muito importante. Eu às vezes não consigo passar esta ideia. As pessoas não percebem, mas eu gosto de fantasia, leio fantasia. É suposto a fantasia ser muito original. Só por isso é que é fantasia, não é? Depois a gente... vocês viram aquele filme da Mulan? Não. Pronto. Há a animação e há a versão com atores, não é? Pronto, o filme não é nada de especial. Mas representa a sociedade chinesa na Idade Média. E está impressionante. Para nós, europeus, que não somos especialistas na cultura chinesa, o filme é arrebatador a nível de vestuários, de maquilhagem, de alimentação, das casas, da decoração das casas. E tu estás a ver aquele filme e estás a perceber, todos os filmes e séries de fantasia que eu vejo, que são mundos imaginários, são mundos muito distantes, são muito menos originais do que esta mera reprodução da Idade Média chinesa. Onde é que eu quero chegar com isto? Os escritores muitas vezes não fazem um trabalho de criar algo verdadeiramente original. Porque se aquilo é outro planeta, noutra galáxia, com outras leis da física quase, não pode ser menos original do que um filme sobre a China medieval, ou sobre os aborígenes, ou sobre os pré-colombianos na América Central. Isto é, ao fim e ao cabo, a mesma armadilha de fazer com que todos os alienígenas sejam humanoides, bípedes, com 2 olhos, quando tu na Terra tens polvos e estrelas do mar. Os alienígenas têm que ser mais exóticos do que as estrelas do mar e do que os polvos, porque senão não faz sentido nenhum. Isto é um desabafo, isto é uma coisa que me incomodou sempre. Ok, pessoal, não sei se tem mais alguma coisa, mais um não. Não, ia só fazer um comentário que depois acabamos por ver que todos esses povos alienígenas têm os costumes, as morais e os valores de quem vive num subúrbio de início do século XXI ao pé de uma grande cidade da Europa ocidental, não é? E portanto aí, de facto, tu precisas de ter originalidade e teres uma outra visão. Para acabar, eu diria, não desanimem. Isto não é, escrever não é fácil. Nem todos os dias são rosas, às vezes nem todos os anos são rosas, né? Mas se realmente querem ter, ou se querem ver os vossos textos
de cá fora e querem que alguém vos leia, e para vos lerem acaba por ser um ato muito íntimo e acaba por ser um desejo muito pessoal. Não se esqueçam que o Pessoa escreveu para um baú. Ele só publicou um livro em toda a sua vida, foi a mensagem, ainda por cima não ganhou o primeiro prémio. E, no entanto, ele é quem é hoje. Portanto, nunca sabe o que é que o futuro pode trazer-vos. Uma coisa é certa, se não escreverem, vão ser desconhecidos. Eu queria sublinhar aquilo que o Luís Filipe disse. Concordo plenamente. Eu tenho uma imagem na cabeça que é acabar um romance que se trabalhou durante um ano e sentimos satisfeitos com ele, escrever a última linha e dizer que acabou, é uma sensação perto de um orgasmo. É uma coisa absolutamente especial. Ter alguém a dizer, gostei muito daquilo que tu escreveste, é uma coisa fantástica de se ouvir. Eu não têm que escrever para serem escritores. Não façam isso. Escrevam porque gostam de escrever. Escrevam por escrever. Escrevam para porque é bom. Porque é bom. É bom escrever. E é bom. E se depois escreverem uma história, depois mais outra, depois mais outra, depois mais outra, vão escrever cada vez melhor. E um dia as pessoas vão começar a perceber e a notar e a gostar e a publicar. E é esse o caminho. O caminho é este. E se calhar para terminar, a gente esteve aqui armados em doutores a dar sugestões e não façam isto, mas fundamentalmente é como vocês estão, escrevam, ignorem completamente aquilo que nós dissemos. É muito mais importante escreverem algo com elfos e anões que toda a gente já leu 200 vezes e que não é mais original do que a Idade Média chinesa, do que não escrever nada. Escrevam, cada vez se lê menos e se calhar também se escreve menos, portanto, força, e enviem-nos para a revista Bang. Nós estamos com vontade de continuar a publicar ficção, pequenos contos, e isso é que é o mais importante. Pessoal, podemos passar para uma sugestão para dizer adeus e antes de anunciarmos o quinto episódio, eu posso começar muito rapidamente. Vou recomendar um autor de fantasia que nós publicámos, e o Bruno hoje falou várias vezes sobre o Sapkowski. Há um senhor chamado Glenn Cook que escreveu uma série longa que eu por acaso tenho aqui comigo, mas só em inglês. Mas nós publicámos a trilogia que é a Companhia Negra. Ele também fez um bocadinho o que o George Martin fez, que é, ele pegou na fantasia, chutou para bem longe todas as fórmulas e todas aquelas algemas que o mercado e os autores impõem a si próprio. Escreveu uma saga completamente diferente. É uma saga que tem muito sucesso junto dos militares norte-americanos. Portanto, o público, se calhar, mais ferrenho do Glenn Cook são os militares. Ele próprio foi militar. E então, a Companhia Negra são os mercenários, sanguinários, violentos, estão num mundo de guerras épicas e gigantescas, onde existe magia, existem batalhas colossais, fazem as batalhas do Senhor dos Anéis para ser pequenas. E é muito a linguagem de caserna entre as personagens é forte e é muito característica, e não há ali clichês. Eu não encontrei. É absolutamente original. Portanto, recomendo Glenn Cook, a trilogia que nós temos, com umas capas belíssimas e fecha completamente um enredo. Até as histórias de amor tem, ok? E ele consegue fazê-lo de forma original. Portanto, parabéns para o Glenn Cook, tiro-lhe o meu chapéu. Tentei muito trazê-lo a Portugal. Fartei-me de o pressionar e ele disse, olha, se me tivesses convidado há 20 anos, eu ia. Mas eu agora só saio de casa se for de carro. E de carro é difícil vir lá dos States. Por isso, com muita pena, nós não pudemos trazer o Glenn Cook, mas podem ler a obra dele. Bruno, o que é que recomendavas? Eu recomendava um autor que é o Justin Cronin, que
também, mais uma vez, é um autor que fala sobre coisas que parecem o mesmo de sempre, que são os vampiros. Como vos disse, já vos disse a vocês os dois, eu recebi outro dia o terceiro volume do The Passage. O The Passage é uma história sobre vampiros que percorre 200 anos e que é bastante dura, pós-apocalíptica. Não é um apocalipse zombie, é um apocalipse vampiresco, digamos assim, bastante duro. Foi comprado pela Fox, era para ter sido feito para cinema pelo Ridley Scott, mas acabou simplesmente por se tornar uma série que foi cancelada ao fim da primeira temporada, porque não era de facto uma série muito boa, nem muito bem feita. Mas a escrita do Cronin é muito boa. Eu gosto muito da técnica dele, da maneira como ele desenvolve os personagens. É um daqueles que as coisas não acontecem depressa, a ação não é rápida, mas é boa de ler. Nós gostamos de ler o Cronin. E eu recebi há pouco tempo o terceiro volume da série e quero imenso ler. Pronto, era essa a minha sugestão. Luís. Eu vou fazer, no espírito deste podcast, vou fazer uma não sugestão. Aliás, vou dizer um livro a evitar. É com muita pena que eu digo que o último romance do William Gibson, um autor que eu adoro desde sempre. O Neuromante é dos meus livros marcantes da juventude e é de facto um dos grandes romances do cyberpunk e que muito me influenciou no início do percurso como escritor. É um livro incontornável, sim. É um livro incontornável e a escrita dele, a poesia que ele usava e, digamos, a forma sintética como ele conseguia transmitir uma imagem do futuro com palavras precisas e sendo poético, era absolutamente fantástico. É com enorme pena que eu digo que o último romance dele, Agency, é extremamente chato. É uma história em que mistura uma tecnologia de uma inteligência artificial num mundo paralelo que não é propriamente uma terra alternativa, porque a única coisa em que difere de nós é que o presidente, ainda por cima com estes dois acontecimentos, o presidente dos Estados Unidos, a pessoa que venceu as eleições nos Estados Unidos em 2016 foi outra, e o Brexit aconteceu de uma outra forma. E por causa disto, o mundo deles e o futuro desenvolveu-se de uma forma totalmente diferente do que se espera que seja o nosso. Mas a perseguição, depois há uma perseguição por agentes Shadow que não faz muito sentido. Toda a história é uma fuga sem grandes conflitos e percebe-se, infelizmente, que ele está a marcar passo e a encher páginas, porque chega a um ponto em que os personagens contam uns aos outros o que acabou de acontecer, para os outros que estão ao lado deles saberem. Ora, isto até pode acontecer uma vez numa história. Quando começa a acontecer repetidamente, começamos a perceber que, de facto, o autor não está com o seu empenho, com a sua alma naquela história. Imagino que seja com peso no coração que tu dizes isso. Podes crer. William Gibson, que nós publicámos o último livro dele na série de emergência. Ok, então pessoal, muito obrigado pelas vossas sugestões e não sugestão. E terminamos este quarto episódio, este quarto Bancast, com o anúncio do tema do quinto, que será a magia do George Martin. O que é que faz com que o George Martin seja o George Martin e que a sua obra depois dê a série de televisão que deu e ele tornou-se uma figura pública. Toda a gente sabe quem é o George Martin e a Beyoncé. Há aqui qualquer coisa que é muito inexplicável. Vamos pensar nisso no próximo episódio. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até breve.